Olá, boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir direito? Sim, tudo certo. Você está conseguindo me ouvir direito? Sim, consigo. Ai, que chique. Boa Muito noite, boa chique. noite a todos. Muito chique sua parede. Fiquei Sim, pensando nela. Oi, gente. Boa noite para quem está entrando. Essa é a live com Jane Gomes, né, do Circuito Universitário. E aí nós vamos dar início a ela agora para debater um pouquinho sobre o filme Vozes Negras, certo? Essa live ela faz parte do Cinema em Movimento Circuito Universitário, que é parte do projeto da MPC Filmes e da ICEM. Tem o patrocínio da Petrobras e realização do Governo Federal e do Ministério da Cultura. E hoje a gente vai debater um pouquinho, como eu falei, sobre um dos filmes que está dentro da mostra desse ano do Cinema em Movimento Circuito Universitário. Esse ano a gente tem o tema Direitos Humanos. E aí nós vamos debater sobre o filme Vozes Negras. Nós temos aqui como debatedora Jane Gomes. Vou falar um pouquinho sobre Jane. E gostaria de agradecer por você ter aceitado o meu convite de estar participando. Gosto muito de tudo que você faz, Jana, então é uma honra ter você aqui, parte desse projeto, certo? Fico a, muito feliz a de te escutar minha. sempre. Então, Jane é graduada em produção cultural, roteirista, artista visual e educadora artística. Ela atua no audiovisual, já foi assistente de arte no curta-metragem Asfixia, assistente de arte no curta-metragem Te Guardo no Bolso da Saudade, idealizadora, roteirista e produtora no Passa a Visão Podcast, roteirista e diretora do curta-metragem Félix, roteirista no curta-metragem Mundo 1, produtora nos curtas-metragem E a Luciene Nascida do Fogo e A Flora de Lugar Nenhum. Então, Jane, se você quiser também, pode ficar à vontade para falar um pouquinho sobre você, para além do que eu falei para você sobre você aqui. Então, você pode ficar à vontade para falar um pouquinho, certo? Sim, agradecida, né? Primeiramente, uma boa noite a todos e todas e a todas que estão aqui. Para mim é uma grande honra quando a Ana fez o convite e para mim está sendo uma grande experiência, principalmente porque é algo que me toca e nos toca a todos. Acredito que todo mundo que está aqui nesse momento já deve ter assistido ao curta-metragem, que é um documentário muito importante, pelo menos para dar uma base realmente de como surgiu, né, esse movimento negro unificado. E, bom, eu desenvolvo algumas ações dentro da comunidade de Mãe Luísa, não só através do podcast, como também através de ações que acontecem, tem a pretensão de acontecer bimestralmente, semestralmente, dentro da comunidade, como atividades de feira voltada para a economia criativa, atividades voltadas também para a recreação e cultura. E focando mais na perspectiva do curta, para mim me impactou muito, porque ele, apesar de ser bem curto, chega nem parece ter 15 minutos, sabe? Ele é muito ligeiro, as informações são muito rápidas. E aí, quando eu assisti, eu fiquei pensando muito na qualidade, né, dessas mulheres que estão sendo ouvidas e que a gente pode ter essa oportunidade de assisti-las. A maioria das informações que elas estão repassando são
bastante antigas e, inclusive, a gravação, se não me engano, é de 2004, algumas daquelas narrativas que elas relatam. E fiquei pensando como é importante a gente ter essas narrativas realmente colocadas assim de uma forma que perdure, não só de uma forma escrita, mas também dessa forma mais digital. E que é algo realmente muito difícil para nós, pessoas negras, pessoas periféricas, pelo audiovisual ser esse mecanismo muitas vezes muito caro de ser desenvolvido. Então, quando eu assisti ele, me trouxe muitas divagações sobre muita coisa, algumas coisas bem fortes, principalmente por tratar da temática do feminismo negro, que é algo bastante importante da gente estar sempre trazendo à tona. Então, não sei se você possa entrar na temática do filme, a Ana. É muito massa, Jane, escutar, né, suas primeiras impressões do filme, porque de fato é um filme muito curto, mas que traz muita informação para a gente, que dimensiona também para a gente movimentos que fazem a gente estar aqui nesse lugar. E eu realmente fico muito lisonjeada de tê-la aqui, porque eu sei que você também é uma voz em potência dentro da comunidade Mãe Luísa, mas de outros lugares, não só de Natal, mas de todo o Rio Grande do Norte, né? Conheço seus trabalhos e sei que você tem também o perfil de ser uma voz de uma mulher negra em vários espaços. E é muito massa escutar você falando sobre a questão da memória, né, dentro desse filme. E realmente a gente não tem tantas referências de memória, principalmente de mulheres em movimentos. E aí, quem dirá mulheres no movimento negro, né? E eu acho que também toca em vários sentidos. E aí, esse filme, ele é um filme que é de imagens de arquivo e é muito interessante entender esse contexto também dessas imagens, porque acaba que a gente também se instiga a estar sempre documentando o que a gente faz, ou documentar o que já aconteceu, documentar o nosso presente, né? E eu acho que é muito interessante você trazer essa questão da memória, que eu acho também que faz parte do seu trabalho, né? Pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, sempre está dentro das suas pesquisas. Esse resgate à memória e também a representação da memória. E aí, trazendo um pouquinho também, né, dessa questão de que você falou sobre a aliança de mulheres. Isso é muito interessante porque nesse filme a gente vê isso bem nitidamente, né? Que são mulheres se despindo em conversas, mas que elas sabem o que elas estão fazendo. E aí, Jane, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre exatamente sobre isso que você falou de ser uma, uma pessoa de Mãe Luísa, né? Que faz ações em Mãe Luísa. E eu queria perguntar para você, né? Esse filme ele fala também muito sobre o mito da democracia racial, que eu acho que é um ponto muito importante. E eu queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto, desse mito da democracia racial, para dentro da criação da sua identidade enquanto uma pessoa de periferia, enquanto uma pessoa que mora em Mãe Luísa, né? E como esse mito da democracia racial, ele impacta diretamente na sua vida e na construção da identidade também de uma pessoa, e também na construção da identidade da pessoa negra da cidade de Natal, né? Que a gente sabe que Mãe Luísa é uma comunidade periférica, é uma comunidade, sobretudo, negra. Então, eu queria que você me contasse, assim, um pouquinho como é que você consegue ver a partir desse filme e atrelar essas questões. Sim, é,
Eu anotei 3 falas que me impactaram bastante desse filme, que pode nos dar uma noção de como uma coisa que acontece no final, que eu não lembro agora qual das 3 falam, que é no futuro vai ser melhor. A gente está desenvolvendo e o futuro vai ser melhor. Mas são 3 falas que impactam, que aconteceram em 87, em 78, mas que até agora podem ser reproduzidas realmente. Que foram. Que é um grito que uma pessoa fala, que é direito de morar, comer e trabalhar. Tem uma outra que também é falada. Eles tinham a gente como coadjuvantes. Isso me impactou muito porque realmente a gente percebe que apesar da positividade que é encerrado a fala em 2004, muita coisa não mudou na realidade, né? E quando a gente fala, né, desse mito da democracia racial, a gente percebe como eu não digo como acho que não entra nem como a questão do mérito de como ele foi colocado dentro da nossa sociedade, mas como faz muito parte de um plano de domínio psicológico, de domínio físico, de domínio intelectual, daquilo que é válido e o que não é validado. E tudo isso é muito colocado em tudo que a gente está consumindo, não só enquanto produtos, mas realmente em tudo que a gente está inserido, realmente em tudo que a gente sente muitas vezes, porque essa ideia é algo que nos fere. A gente está ali num projeto de pretensão, né? Tipo, eu vou acessar a faculdade, que também é algo que até uns anos atrás era muito difícil para nós, pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas indígenas, que também é uma luta do movimento negro unificado. E a gente pensa como a gente entra ali, mas que muitas vezes a gente se coloca no papel muito de vulnerabilidade, que está ali no processo de ter que concorrer a todo esse processo de cotas, que muitas vezes é criminalizado perante a sociedade, e também nesse processo de, putz, preciso trabalhar e preciso também estar estudando. E esse processo de tipo, não, somos todos iguais, mostra que não é a realidade. Essa fala de somos todos iguais na sociedade brasileira é um mito. E esse mito, ele realmente é impregnado, tanto que a gente pode ver as pessoas defendendo banqueiros, tipo, uma galera realmente que está ali no papel de subjugação, que muitas vezes não tem esse conhecimento. E é uma fala que me impactou também no curta-metragem, é tipo, não é bem o que é falado, mas tá ali entre as linhas que é que tudo bem você tá ali entendendo o processo de racismo, todas as diferenças, mas que é da sua escolha também estar ali no papel político de modificação disso. E é muito importante que a gente também se coloque nesse papel de crítica, realmente, e não aceitar todas as falas que são colocadas, esse papel de tipo, você não conseguiu aquilo porque você não mereceu. Muitas vezes não é isso. Na verdade, a maioria das vezes não é isso. Não é porque você mereceu, mas porque os acessos foram negados. Então, quando se tem acesso, a gente consegue muita coisa. Então, esse mito de que, tipo, vamos trabalhar, vamos ali nos esforçar, vamos realmente nos matar para ter o acesso, de que muitas vezes uma pessoa que nasceu em berço esplêndido e conseguiu todos os acessos possíveis, é realmente uma covardia. Então, quando a gente pensa essa questão desse mito, o quanto nos adoece
nos adoecia na época, tanto que na época que essas falas foram feitas, anteriormente a essas falas que foram gravadas, e nos adoecem até hoje, né? Porque o acesso à educação, o acesso à informação, o acesso a esses vídeos é realmente algo que é novo para todos nós. Então, a gente ter acesso a essas filósofas, a novos pensamentos, a como a gente pode ser crítico nessa sociedade, é um passo que tem sido realmente muito novo, principalmente para a comunidade periférica. A gente sente, a gente entende todos os poréns, mas muitas vezes a gente precisa ter esse acesso a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, para poder entender como isso nos afeta realmente de uma forma sistemática. É muito bom ouvir você terminar essa fala trazendo esse contexto de que às vezes ainda é meio difícil de que todo esse discurso chegue também em algumas pontas, né? E aí, uma das falas também que me marcou muito, que eu acho que é logo no início, uma delas falando que antes ela escutava sobre racismo, escutava sobre o movimento negro, e ela ficava assim, que danado, que é racismo. Não vivo isso. Isso é E estrangeirismo. isso é estrangeirismo, assim, no Brasil, quem diz que existe racismo, né? E aí é muito importante, assim, você tocar nesse ponto, porque realmente é verdade. Essas falas são de 70, 78, e a gente está em 2024. E se a gente for parar para perguntar às pessoas dentro das nossas comunidades, as pessoas possivelmente ainda podem falar isso, né? E aí é bem interessante você falar isso. E eu queria que você falasse também sobre essa questão dos acessos, né? Sobre como esse processo mesmo de como a construção urbana ela também vai de acordo com esse mito da democracia racial, né? Como é que você enxerga isso dentro de Mãe Luísa, assim, dentro da comunidade, no seu dia a dia? Como é que você vê que isso realmente é uma instituição, né? Que é algo super efetivo, porque esse mito, ele, embora seja algo que não tenha a mesma sede, mas ele é uma instituição muito estruturada ainda hoje. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, pela minha vivência e conversas que tenho, principalmente com outras pessoas, sinto que a maior, o processo inicial que se inicia no processo de realmente dificultar todos os acessos possíveis é a marginalização. A partir do momento que esse processo é marginalizado, por exemplo, a maioria das pessoas que são da periferia, na realidade a periferia ela surge desse processo de tipo, essa pessoa não dá para morar dentro do centro. Então, as pessoas são empurradas para dentro de um processo de evacuação. Nesse processo de evacuação surgem as favelas, as periferias. Então, é aquela galera que o pessoal criminalizou. Então, o que já interrompe esse mito da democracia racial, porque coloca, tipo, mano, a maioria das pessoas da periferia são uma galera trabalhadora que tá ali ralando horas a fio. E, tipo, você chegar para uma pessoa que tá ali trabalhando horas a fio e dizer que não trabalhou o suficiente, é piada. E criminaliza a partir do momento que coloca essas pessoas em verdadeiras comunidades que são só para você ir ali dormir, cidades dormitórios, você dificulta o acesso ao lazer, você dificulta
o acesso à universidade, você dificulta o acesso à saúde de qualidade, porque todas essas coisas acabam sendo muito nichadas dentro do centro. E aí, busões lotados, isso falando numa realidade mais contemporânea, né? E aí você chegar e dizer novamente, você passou 3 horas dentro do ônibus, não está trabalhando o suficiente. E, enfim, toda essa perspectiva coloca você ali no processo de cansaço, realmente. Você está ali estudando, trabalhando, cuidando da família, acaba entrando em processos de depressão, porque o processo dessa teoria também é um processo de morte para a comunidade periférica, para as comunidades indígenas, para as comunidades rurais. Tudo isso transforma em algo que você está ali no processo de sonho, muitas vezes, e esses sonhos são assassinados, literalmente. E você tem que ouvir que você não fez o suficiente. Então, quando a gente pensa para dentro da periferia, para dentro de Mãe Luísa, é algo muito que entristece, né? Eu nasci e cresci aqui em Mãe Luísa, vivi a maior parte da minha vida. Então, quando a gente vê muitas pessoas que até hoje não conhecem o centro da cidade, por exemplo, porque não teve esse acesso de sair, não teve oportunidade de fazer outra coisa lá e segue sua vida nesse nicho Mãe Luísa e não tem outra realidade. E isso é um processo muito triste porque impede a pessoa de sonhar muitas vezes. E nesse processo de impedir de sonhar é aí que vem a morte física, realmente, né? Porque muitos jovens acabam se envolvendo com o tráfico, muitos jovens acabam realmente sendo assassinados pela violência que assola as comunidades e fica por isso mesmo, né? Como tem acontecido nos últimos tempos e sempre aconteceu. Mas que é muito importante que fique realçado também que todas as comunidades também são um processo de resistência, não é só um processo de dor. Apesar de toda a dor, há uma resistência e há algo que é algo muito interessante que também como encerra o próprio curta, né? O sambinha, para nos trazer um pouco de felicidade, um pouco de sonho. Você fala pontos muito importantes, né? Você vai falar sobre esse processo de que o mito da democracia racial, ele também é um processo adoecedor. E aí me lembra muito Audre Lorde, em um dos livros dela, em um dos ensaios dela, ela fala muito sobre raiva, né? E aí é algo também que eu senti muito nesse filme, sobre como direcionar raiva. Eu lembro quando eu li esse ensaio dela, e ela fala num contexto de mãe, ela fala num contexto mais materno mesmo, mas eu levei assim para a vida inteira. E ela fala sobre a raiva, ela ser também um instrumento da gente dentro desse sistema. E ela pensa isso na perspectiva de que agora ela virou mãe e ela não pode fazer com que a raiva dela pelo sistema seja descarregada nos filhos, que muitas vezes acontece, né? E aí eu senti muito isso, de que a voz dessas mulheres trazem para a gente uma dimensão de como a gente pode direcionar a nossa raiva. E é engraçado até que uma delas também fala sobre, nossa, depois que eu descobri que eu realmente, né, sofria racismo e tal, eu virei super radical. Eu acho que é esse o processo da raiva também, da gente querer acabar com tudo, né? E é muito importante quando você fala desse processo adoecedor, porque muitas vezes esse processo nos tira até a oportunidade de sentir raiva
disso tudo que está acontecendo, porque é algo muito naturalizado na nossa vida. É como se a gente tivesse nascido para viver esse processo do mito da democracia racial, que a gente tivesse nascendo para realmente servir e para a gente ser só um bonequinho dentro do sistema, né? E aí é muito interessante, assim, sobre como você vai costurando esse comentário, terminando no sonho, que é algo também que eu já queria te perguntar, né? Porque eu acredito que, assim como você falou, todas as comunidades são um movimento de resistência, um movimento de resistência comunitária, um movimento de resistência de ocupação. E eu queria te perguntar sobre também suas realizações, né? Porque eu vejo você como essa pessoa que é uma pessoa que usa da arte, usa da cultura para criar possibilidades dentro da sua própria comunidade. E também ir contra a democracia racial, né? Porque a gente está nesse movimento de resistência e contra isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre identidade, né? Sobre construção de identidade. E você, é artista, produtora cultural, realizadora audiovisual, cineasta, e é muito importante todas as suas obras, porque isso é muito nítido. As suas obras, elas são possibilidades de novos sonhos, de novas identidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você utiliza do seu trabalho, das suas realizações, dos movimentos que você faz em Mãe Luísa e fora de Mãe Luísa para criar novas identidades e possibilidades de sonhar, né? E quero falar um pouquinho de Félix, né? Que Félix também é muito importante. Eu acho que Félix é muito potente para o que a gente está debatendo, que são vozes negras, né? Você pode falar um pouquinho sobre Félix, porque Félix traz exatamente esse contexto de mulheres negras se apoiando e vivendo suas histórias, é, tentando se conectar entre gerações para conseguir viver um sonho, né? Que um sonho que não é só nosso, mas que é de todos os nossos ancestrais. Eu queria que você discorresse assim, um pouquinho sobre isso. Falar sobre sonhos e realizações é algo muito doido, né? Pra gente, porque muitas das vezes a gente até mesmo tem essa tendência a colocar um peso a mais às dores, né? Acho que é algo que por ser tão, sabe? E a gente fica tipo, ah, vamos conversar sobre isso. Mas quando a gente pensa sobre sonhos e realizações, eu vejo que realmente Férias para mim foi uma das minhas maiores realizações, se não a maior. Porque quando a gente começa a escrever algo, é algo muito pessoal, né? Então, quando eu comecei a escrever o roteiro, foi muito pensando, tipo, ah, ok, vou escrever um roteiro. Nunca pensei, tipo, vou produzir realmente o projeto. Mas, para mim, é algo muito subjetivo ainda, e às vezes até um pouco difícil de falar, por ser uma realidade cotidiana. Então, quando eu penso Félix, eu penso, tipo, ah, realmente espero que alcance quem precisa alcançar. Não penso, tipo, grandes festivais ou coisas grandiosas, mas penso sempre, tipo, espero que as pessoas se sensibilizem e que percebam principalmente que há potência dentro dos profissionais que estão ali dentro desse projeto e dentro de outros projetos também que estão sendo realizados e que foram realizados dentro da periferia, nos interiores. E quando penso em sonhos, sabe, tipo,
o, que é algo que realmente nos foi tolhido durante esse processo de escravização, durante, durante todos esses processos de tortura física, psicológica, e ter a oportunidade de sonhar já se torna algo extremamente revolucionário. Você pensar, tipo, vou fazer aquilo e vou batalhar para aquilo acontecer. E quando surge a oportunidade é que se torna algo realmente extraordinário. Então, o audiovisual é algo que me emociona muito, principalmente por proporcionar essas novas possibilidades de sonhar. Então, quando eu penso, tipo, se eu conseguir, eu que nem eu acreditava em mim mesma, consigo, então, tipo, mano, vamos batalhar para que outras pessoas também consigam, que outras oportunidades sejam realmente reveladas, que outros cultos possam surgir, que a gente possa desenvolver a nossa capacidade de falar, porque o audiovisual proporciona isso também. Oportunidade de sonhar, oportunidade de falar, oportunidade de ser ouvida. Então, tem uma coisa que eu li há alguns tempos, que foi como o audiovisual é uma guerra, né? Não é só não só o audiovisual, mas o audiovisual, por estar ali também como um meio de comunicação, ele se torna esse, também esse instrumento de guerra. Não à toa a gente pode ver os Estados Unidos como uma das maiores potências dentro da produção audiovisual, por ele estar ali comunicando a sua cultura, comunicando a sua palavra enquanto herói supremo. E isso é a realidade que é consumida também dentro da periferia, muitas vezes. Tem muita gente que ali se alimenta de Marvel, sabe? Enquanto conceito, enquanto ideias. E essas ideias são implantadas através desse instrumento que é o audiovisual. Então, quando a gente tem a oportunidade de produzir os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa cultura, a nossa resistência, e poder transferir isso para dentro da comunidade, isso é um processo realmente de batalha, isso é um processo de implantar uma sementinha para aquela pessoa poder refletir, para outras pessoas também poderem se identificar. Porque quando eu penso, antes de conhecer o movimento negro, antes de conhecer minhas raízes, a gente via ali padrões e consumir esses padrões que o audiovisual, que a música, que os produtos que a gente consome nos transmite e a gente se sente realmente ali, aquilo ali não é para mim, e porque realmente não é, mas aquilo ali é colocado justamente para que a gente se sinta afora, mas quando a gente começa a produzir, começa a consumir aquilo que realmente é nosso, isso nos liberta de muita coisa e nos dá a oportunidade de voltar a sonhar, de querer também estar inserido. Ah, é muito bom ver você falar sobre isso, né? Férias, para mim, também foi esse movimento de voltar a acreditar, né, no audiovisual. E é muito importante também ver para onde ele chega, como ele chega. Toda a equipe também envolvida é uma equipe que fala muito sobre o projeto. Por isso que eu pedi para você falar um pouquinho sobre isso, porque se a gente está falando de vozes negras, a gente tem que falar de Félix. Félix realmente é um movimento muito revolucionário para a Mãe Luísa. Eu vejo dessa forma. E é incrível ver, assim, é incrível lembrar de como foi a estreia, né, de Félix dentro de Mãe Luísa, com muita gente da comunidade se vendo. E também falar sobre passado, presente e futuro, né? A possibilidade de sonhar é a possibilidade de criar o futuro, né? Porque se a gente sonha,
o nosso sonho tem que ser o sonho mais ambicioso e mais possível, porque a gente tem sim que correr atrás disso. E é muito importante, assim, né? Nos conectar nesse momento. Sempre foi muito importante ter o seu olhar no audiovisual para o Rio Grande do Norte inteiro, está sendo cada vez mais importante. E eu sempre fico muito feliz quando eu vejo Félix em vários lugares. E não só Félix, mas obviamente outras realizações que você terá aí durante todo esse processo de criação que você tem. E eu fico muito feliz também de fazer parte, né, desse processo de sonho. Para mim também sonhar é realizar, e como eu disse, o meu sonho está sendo o mais ambicioso possível, porque a gente tem poucas oportunidades de sonhar. Então, se eu posso sonhar, vai ter que ser o melhor sonho. E eu também, junto com você e com outras pessoas, estou correndo atrás desse sonho mais ambicioso, porque, de fato, assim, para nossa realidade, o nosso maior sonho é sobreviver, mas aí a gente tem que ser mais ambiciosa para a gente conseguir estar em outros espaços. E eu fico muito agradecida de ter você aqui. Se você também quiser dar mais algumas considerações, eu acho que você pode ficar livre também. O curta, ele em si traz muitas vozes a vários pensamentos e a várias falas da contemporaneidade. E aí gostaria que você ficasse à vontade assim para falar mais alguma coisa que te impactou. Se você quiser, está aberta a possibilidade. Agradecida, eu que fico extremamente honrada por estar aqui conversando com você, que é uma grande amiga, uma pessoa que admiro muito e é uma referência para mim. E focando mais, né, na questão do filme, eu acho ele muito massa por trazer esse impulso à pesquisa. Ele dá um processo de início para que as pessoas possam também se instigar a entender essas falas, né? E principalmente uma coisa que me deixou bem, que eu achei também muito massa e que eu achei muito interessante, é que não é nada muito acadêmico, como muitas vezes muitos filmes documentais tentam colocar pessoas que são intelectuais, né? Achei muito interessante por todas as pessoas estarem identificadas. Fulana de tal, intelectual, política, sabe? E quando a gente pensa muito esse processo do intelectual, do pessoal que é acadêmico, a gente pensa, tipo, ah, vai falar umas palavras super chatas, difíceis, mas não, eles estão ali falando de uma forma que é compreensível, que dá para repassar e causa esse impacto para você também entender. Achei muito interessante também a fala. Ai, esqueci o nome agora. Mas que ela falou. A partir da fala da Lélia Gonzalez, me tornei radical. E, tipo, uma coisa que eu observo muito e que é algo que acontece muito dentro da militância, quando rola algo mais coletivo junto com movimentos de esquerda, etc., é quanto as pessoas negras e o movimento negro é colocado nesse papel do radicalismo, né? A gente observou muito isso dentro dos movimentos que foram acontecendo durante a Revolta do Busão, que aconteceu aqui em Natal, dentro do movimento Passe Livre, o quanto as pessoas que eram colocadas ali enquanto linha de frente eram, em sua maioria, pessoas periféricas, pessoas negras, que são incumbidas desse papel de, vamos ser radicais. E que muitas das vezes colocam desse papel de criminalização realmente. Não só dentro das falas racistas, como muitas vezes dentro de falas de esquerda. Então,
esse filme ele dá um suporte muito bom para as pessoas que estão querendo começar a entender como funciona esses mecanismos de destruição e também esses mecanismos que muitas vezes, por exemplo, a gente tem ali, estamos entrando no movimento de esquerda, etc., considerando, achando que todas as pessoas são aliadas e muitas vezes não são, porque o mito da democracia racial também está colocado dentro de todas as instâncias possíveis, porque é algo muito internalizado dentro da nossa cultura de todas as formas. Então, o quanto mais a gente puder estar junto realmente dos nossos no processo que parece até clichê falar isso, mas realmente no processo de aquilombamento é algo muito interessante e saudável de fazer. Porque muitas das vezes a gente está nesse processo de entrar em movimentos de esquerda, em movimentos que a gente considera realmente democráticos, mas é necessário pensar que é uma fala que é muito usada atualmente, que é antiga, mas que não deixa de ser atual, que é não basta ser contra o racismo, eu preciso ser antirracista. Então, aquilo, essa pessoa do seu partido, ou essa pessoa dentro desse movimento de esquerda que você tem frequentado, tem feito para nos fornecer acesso, o que ou esse acesso tem sido negado. É preciso visualizar. Será que a gente está sendo ali usado enquanto token? Que é algo que acontece muito. Então, são muitas coisas que muitas vezes a gente vai se embrenhando e não percebe. E que aconteceu muito comigo, principalmente dentro dos movimentos de esquerda. Eu já fui dentro de alguns movimentos de esquerda. Então, é necessário a gente estar sempre nesse processo de se acolher, nos entender e ouvir outras falas negras, porque muitas das vezes a gente está ali no processo, aquela menina radical, aquele rapaz radical, mas vamos buscar realmente entender essa fala e buscar nos acolher de uma forma nesse processo realmente de aquilombamento, sabe? Porque a gente já vive num processo tão grande de criminalização, no processo de cancelamento diário, contínuo. Então, quando eu penso muito essa fala de tipo, é necessário ser antirracista, é necessário entender como surgiu esses movimentos, quem estava ali antes de nós e quem está agora também entre nós. E fico muito agradecida novamente por ter essa oportunidade de estar falando e agradeço a todas as pessoas que estão aqui me escutaram a Ana também. É isso. É muito. O que você me falou agora trouxe também uma percepção que eu tive assistindo, que é quando falam sobre a Leila Gonçalves, né? Que falam sempre dela como a mulher que chegou para incomodar os movimentos sociais, pelo jeito que ela tem. E eu acho que vem muito nesse sentido, né? As pessoas esperam uma performance de mulheres negras dentro de movimentos. É sempre algo muito higienizado. E aí trazem ela como essa pessoa que ela não liga sobre esse processo higienista que muitas vezes também os movimentos sociais eles buscam de pessoas racializadas. São processos assim que para você estar dentro de espaços de fala, você tem que performar essa ideia que também vai junto a esse mito da democracia racial, né? E é como a gente falou aqui, você não pode ser uma pessoa que tem raiva, você não pode ser uma pessoa que fala português, ou você não pode ser uma pessoa originária que sabe sua língua materna.
Então você tem que se adequar aos moldes daquele espaço de fala. E eu acho muito interessante como trazem a figura dela, dessa pessoa que se contrapõe dentro do próprio movimento, né? Que traz esse questionamento mesmo. E é realmente o que você falou. Esse filme, apesar de ele ser muito curto, ele traz uma introdução para que as pessoas realmente busquem, mesmo que as pessoas tenham discurso de 1970, são discursos que ainda são muito atuais, né? Para a gente ter realmente essa dimensão de como esse mito da democracia racial ele foi muito bem instaurado, que até hoje a gente luta contra. E é bem interessante o que você falou sobre o aquilombamento, porque por mais que muitas vezes essas mulheres em suas falas falem que já tiveram indiferenças entre si, elas sabem exatamente o papel de que elas têm enquanto líderes, né? Enquanto pessoas que sempre estão à frente, enquanto pessoas que têm a possibilidade de estar falando, têm também a desenvoltura de estar nesses locais e cutucando mesmo o sistema. Eu gosto muito da Leila Gonzalez, desse jeito dela, porque ela faz isso, ela faz com que a gente mesmo se questione sobre o que a gente está querendo reivindicar, né? Não basta a gente reivindicar, mas a gente tem que saber exatamente o que a gente está reivindicando, quais são os nossos direitos. E eu acho que essa questão assim, é bem crucial nesse filme. E queria agradecer a você mais uma vez. Agradecer a todo mundo que está aqui na live, que nos assistiu. Quem quiser também interagir, perguntar alguma coisa para a Jane, pode ficar à vontade. Jane também, se você tiver mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Queria só dar um informezinho antes, que é falar que a live com o Matheus vai acontecer. A gente teve alguns probleminhas técnicos, mas vai acontecer logo mais. A gente vai estar nessa live, muito provavelmente próxima semana, debatendo sobre o filme Rio Negro. Mais uma vez falar que esse projeto ele é parte do Cinema em Movimento Circuito Universitário, que ele tem como idealização a MPC Filmes e a 100, patrocínio da Petrobras, realização do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Tem mais alguma consideração, Jane? Eu tenho algumas considerações, mas eu vou deixar abaixo, porque senão ia durar uns 10 Não, você anos. pode falar. Pode ficar à vontade, pode Teve falar, viu? uma coisa que eu achei muito interessante, que foi inclusive uma das falas iniciais que eu citei, que, que elas falaram, né, que dentro do próprio movimento negro unificado, os homens negros tratavam elas enquanto coadjuvantes. E isso é muito importante de ser falado, porque é algo que a gente observa também hoje em dia, apesar de toda a luta do movimento feminista negro, mas que também muitas vezes é negado dentro do próprio movimento negro essa questão da disparidade de tratamento, de influências que é causado, né? A gente pode ver, por exemplo, casos, por exemplo, que aconteceu recentemente, né, com o Silvio Almeida e a própria Marielle, não, desculpa, Aniele, que sofreu essa questão do assédio e que é sempre necessário a gente tratar, porque a mulher negra, ela surge muito dentro da base e é muito recente, é muito recente esse papel de nós estarmos falando, né? E a gente estava sempre ali no papel de representação, onde os homens estavam falando por nós
e ditando as nossas dores enquanto algo homogêneo, mas a dor da mulher negra, ela perpassa outros horizontes que são que também perpassa também o sofrimento do homem negro, né? Porque muitas das vezes, dentro da própria periferia, a gente vê várias imagens das mães enterrando os filhos que são assassinados pelo Estado, e essas imagens são cotidianas. São sempre nós, mulheres negras, que estamos ali nesse papel de cuidado, que é algo que também gosto muito de debater, o quanto nós, mulheres negras, estamos nesse papel de cuidado, e que é algo que também é retratado em Félix, e o quanto esse papel do trabalho doméstico, da dupla função, também é algo colocado sobre as costas das mulheres negras. Então, quando a gente pensa em mulheres negras, a gente tem que reverenciar realmente, porque é a base de toda a sociedade. Então, quando a gente pensa escutar essa frase, tipo, eles não viam ali enquanto coadjuvantes, é algo que deixa, tipo, mano, é algo que a gente sente hoje, sabe? Tipo, esse papel de coadjuvante, principalmente dentro de lares heteronormativos, onde a mulher está ali nesse papel, o homem enquanto provedor, o homem enquanto a cabeça da família, principalmente levado pelo excesso de evangelização que é levado para dentro da periferia, que é também uma forma de nos tolher enquanto mulheres, porque a religião também sempre esteve ali, dentro da base, motivada também pela democracia racial, é algo que a gente também precisa refletir, o quanto o catolicismo, o evangelicismo nos levou para um processo de domestificação mesmo, sabe? De colocar ali a mulher no processo de, tipo, algo que justificam através da Bíblia, mas que a própria ideologia higienista também leva a esse processo, esse processo de miscigenação, o processo de democracia racial, que também é levado através desse processo de miscigenação, do embranquecimento, de quanto mais límpido, melhor. Então, é colocado a mulher negra nesse papel de subalterna, da negra fácil, da mulher que não é para casar, que, enfim, acho que a gente já ouviu tantas vezes dentro do próprio movimento, mas que é sempre bom trazer à tona, porque é algo muito engessado dentro da periferia, dentro de comunidades vulneráveis, porque por mais que seja colocado dentro da academia, é necessário sempre retomar, porque a gente vive num momento em que o óbvio ele precisa ser dito e falado com muita veemência e reproduzido realmente, porque por mais que tenham surgido vários movimentos feministas, muitas vezes encabeçados por mulheres brancas, enfim, que são bastante antigos, enfim, que sejam encabeçados por mulheres brancas, é, o movimento negro ele se coloca muito novamente enquanto aquele movimento radical que muitas vezes está colocado ali de uma forma criminalizatória. Então, tem muita gente que pensa que está ali dentro do movimento negro, feminista, é algo errado, sabe? Tipo, dentro da própria periferia mesmo. Porque pensar o movimento negro feminista e pensar em construir algo realmente no processo de militância é algo extremamente pesado
para quem está realmente mais afinco. Então, é nesse processo realmente de retomar assuntos que a gente muitas vezes considera que já foram quebrados, que não precisam serem ditos, mas o óbvio ele tá sendo e precisa ser sempre dito, sabe? No que mulher negra ela realmente precisa de um processo de cuidado, assim como qualquer outra pessoa. Então, pensar que mulheres como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, estavam ali colocadas enquanto loucas e mulheres raivosas, é muito absurdo assim para mim, porque são mulheres que libertam outras mulheres, são mulheres que estão ali no processo de que passaram por um processo de vulnerabilidades, que são mulheres vulneráveis e que a gente se identifica e que quando a gente pensa na dor delas, é uma dor que é até hoje, justamente porque é algo que não foi rompido. Então, mais uma vez, repito, o óbvio precisa ser dito. Principalmente numa época em que a gente tem terraplanistas, negacionistas e etc. Sim, é muito bom você falar sobre o cuidado, né? E como você falou, em Félix, a gente vê muito essa questão, porque de fato não adianta ter um movimento se o movimento ele quer ser um movimento higienizado. Então, para que e para quem também, né? Ele vai servir. E aí é muito interessante você falar isso, porque de fato, se a gente for pensar em mulheres negras, a voz dessas mulheres está em um trabalho doméstico, sem reconhecimento, que são cargas horárias também, assim, absurdas. Está no trabalho de cuidar das crias, de várias outras crias, né? Porque a gente sabe também que mulheres negras, elas acumulam a função de realmente estar na base. E você falar sobre cuidado é muito importante e também entra muito no que a gente falou sobre a possibilidade de sonhar, né? A possibilidade de que mulheres negras tenham a oportunidade de escolher, de fato, o que elas querem para a própria vida. E essa possibilidade ainda é muito difícil, apesar da gente estar muitos anos depois da fala dessas mulheres. E que a fala dessas mulheres ainda é muito difícil de chegar nessas mulheres que estão na base, nessas mulheres negras que estão na base, né? Então, pensar também, acho que é importante, a partir da sua fala, a gente pensar também em propagar essas vozes, né? E eu acho que esse filme é muito sobre isso, sobre dar a gente a possibilidade de propagar vozes de mulheres negras e entender que não é um espaço de disputa, mas é um espaço realmente de confluências, da gente estar sempre atualizando as nossas possibilidades de existir, de viver, de cuidar, de cuidados, de ser cuidada, e não só de estar no papel de servir, né? E eu acho que é muito isso, que esse mito da democracia racial, ele também acarreta nas mulheres o ato de servir. Eu acho que é isso, assim. Acho que se a gente for também sempre debater cada fala delas, acho que traz, assim, um tema a mais, né? Porque, de fato, esse filme, ele traz muitas possibilidades. E ele, como você falou, ele é de um formato que não é um formato acadêmico, é um formato de conversa mesmo, é conversa entre mulheres que estão no movimento, e isso é o que aproxima a gente dessa realidade. Então, Jane, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a quem está aqui nos assistindo. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar?
Olha, eu teria mais alguma coisa para falar que eu acho muito importante, algo mais que na realidade não é contemporâneo, mas que é algo que surge muito como uma condição, principalmente para as mulheres negras dentro da periferia, né? Que já vem muito de quando as pessoas, as meninas nascem, né? E dentro desse processo de amadurecimento, de estar se transformando em mulheres, e o quanto esse, esse mecanismo, sabe, de condicionar as nossas vidas, ele é algo muito subjetivo, muito implantado assim nos mínimos detalhes para se tornar um processo de repetição. Penso muito na minha mãe, que minha mãe me teve com 15 anos, assim, com o primeiro namorado, e foi um processo bastante complicado, assim, ele foi um pai ausente, ainda é um pai ausente, né? E aí o que acontece? Nesse momento eu estou no processo de ser professora, né? Estudando aulas de arte e observo o quanto esse mecanismo ele se reproduz para a maioria das meninas negras, meninas pobres e periféricas, que é esse processo de hipersexualização que cerca muito a vida da mulher negra durante quase toda a sua vida. E começa muito cedo no processo realmente de violação dos corpos, de meninas menores de idade, que acabam sendo mães bastante cedo, e que isso é muito naturalizado em vários espaços, e que muitas vezes as próprias mães, os pais, as pessoas que estão ali no seu convívio, colocam como se realmente aquela criança tivesse algum tipo de consciência do que está acontecendo sobre o processo, ou se fosse maduro o suficiente. E esse processo de violação, ele se transforma num círculo realmente de violência, porque aquela criança vai nascer num lar totalmente desestruturado, que provavelmente vai ter uma maior tendência a entrar no processo de tráfico, ou no processo que vai ser adotado por algum criminoso que vai ali influenciar de alguma forma. E isso se transforma num processo de repetição contínua. E isso, quando a gente pensa que são poucas meninas dentro da periferia que escapam desse mecanismo, desse círculo, é algo que realmente nos adoece. Quando eu penso, por exemplo, de várias crianças, faz quase 4 anos que eu estou dando aula. Toda vez que uma das meninas não vai, eu penso, o que será que está acontecendo? Porque é algo muito complicado, sabe? E pensar de que a gente precisa proteger as nossas meninas. Muitas vezes, enfim, a gente vive no Brasil que bate recorde de feminicídio, que bate recorde de violência contra a mulher, recorde não só do Brasil, mas realmente recorde mundiais. A gente pensa de que tipo a gente realmente precisa proteger as nossas meninas desse tipo de violência, e que elas precisam realmente assistir filmes como esse, de que a gente possa ouvir, que a gente possa falar sobre Lélia Gonzalez, que a gente possa falar sobre Sueli Carneiro, que a gente possa falar sobre Audre Lorde, sabe? E que elas queiram se identificar também, mas que acaba sendo realmente um processo muito complicado, porque quando a menina já está na adolescência, muitas das vezes está ali um processo tão implantado tipo, de sexualização, de violações, que eu observo muito que muitas meninas acabam se envolvendo com muito homens mais velhos, é mesmo, sabe? Por querer sair um processo de violência dentro das próprias casas.
Então, é muito complicado você pensar uma menina de 12, 13 anos e tentar dizer, vamos ali estudar, sendo que ela só quer sair de um processo de violência. É muito difícil pensar isso e é muito complicado, principalmente das autoridades, das pessoas que têm a capacidade de desenvolver mecanismos de realmente livrar e proteger, mas que acabam não realizando, porque justamente a gente vive nesse processo de extermínio, que é um processo que muitas vezes as pessoas dizem, você está sendo radical, isso aí não existe, mas que muitas vezes ele é algo muito tangível e palpável, muitas vezes, e que nos indigna, eu espero que nos indigne ainda mais. Eu fico muito feliz de estarmos dialogando sobre isso. E ainda mais feliz porque a gente vai conseguir, né, ter esse diálogo também aí em Mãe Luísa, na Escola Estadual Senador Dinarte Maris. Vai ser próxima semana. E é muito bom, né, que a gente consiga levar realmente a arte e cultura como uma forma de modificar essas realidades, como uma forma que a gente consiga não diretamente falar, né, mas que a gente consiga implantar assim sementinhas para que as pessoas consigam ir mudando o pensamento, para que essas meninas elas sejam salvaguardadas também, porque querendo ou não, como eu disse, a gente tem que para que a gente tenha um futuro, a gente tem que criar o futuro desde agora, né? E aí eu acho que é isso que a Sueli Carneiro, que a Edna, que a Leila, elas querem passar para a gente nesse filme. De que elas estavam plantando naquele momento para que agora, nesse momento, você estivesse falando isso, para que você consiga ter a possibilidade também de, de também implantar essas sementinhas, porque o movimento de resistência ele nunca vai acabar, né? A resistência ela está nesse fazer. E é isso. Assim, fico realmente muito feliz sabendo que a gente vai conseguir estar em Mãe Luísa presencialmente, dialogando com essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes. E é muito importante que a gente tenha cada vez mais o acesso à cultura. A cultura é um ambiente revolucionário e para as crianças e os adolescentes que não têm a oportunidade de ter acesso ao cinema, principalmente no contexto daqui do Rio Grande do Norte, onde a gente só tem sala de cinema dentro do shopping, é muito importante que a gente esteja sempre debatendo, né, sobre o acesso à cultura, para que a gente tenha esses movimentos de que a gente consiga criar imagens, não só a gente, mas consiga levar imagens para que essas imagens elas sejam a referência de um novo imaginário, para que essas meninas elas cresçam pensando que elas podem ser e podem ter outras possibilidades, né? Sim, com certeza. Muito bom você falar sobre isso, principalmente da questão do acesso ao cinema, que é realmente o acesso às formas de lazer, às formas de cultura, que é algo que, quando a gente pensa Brasil, quando a gente pensa Nordeste principalmente, quando a gente pensa Rio Grande do Norte, é algo bastante difícil e dificultado, né? Então, Sim, você está proporcionando isso é algo realmente inestimável e espero que todas as meninas, os meninos, a comunidade possa aproveitar e se inteirar e adquirir novas oportunidades de sonhar. sim. Assim como o filme termina, né? Novas possibilidades de sonhar. Mas é isso. Muito obrigada, gente. O diálogo foi muito massa. Já tô assim,
Muito ansiosa para o nosso diálogo presencial, que vai ser próxima semana. E a gente está com uma agenda bem diversa durante esses dias. Essa semana ainda tem live também com a Aisha, debatendo outro filme, que a gente vai trazer outros contextos também. Então, fiquem atentos, todo mundo, ao que está acontecendo. Nós vamos somar mais ainda desse projeto no acesso à cultura. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, agradeço a Jane e boa noite, gente. Foi